Então, pessoal, a gente está aqui de novo no ambulatório de egressos da Clínica Médica para Cardiologia e teve um caso de uma possível miocardiopatia isquêmica. E aí surgiu uma dúvida sobre como é que a gente vai fazer a pesquisa, a estratificação coronária. E aí, olha só, então a gente tem alguns meios de fazer isso. Então, digamos que isso aqui seja o coração, eu tenho aqui a aorta com os seios coronários. O coronária direita desce aqui em formato de C e ela bifurca em duas, a ventricular posterior e a descendente posterior. Descendente posterior, ventricular posterior e aqui a coronária direita. A coronária esquerda, ela tem um tronco curto, calibroso, e ela bifurca em duas, a descendente anterior, que desce aqui pela frente do coração, pelo sulco interventricular anterior até a ponta do coração, e dá ramo também a circunflexa. As DA saem os ramos diagonais aqui no ângulo agudo, tá vendo? Diagonal 1, diagonal 2, e dá os ramos septais. Então eu sei que isso aqui é a DA porque sai as septais, que tem um ramo aqui em 90 graus, que na verdade ela perfura dentro do septo. E ela termina aqui no finalzinho até a ponta do coração. A circunflexa corre pelo sulco atrioventricular para a esquerda, e assim para o lado esquerdo, e ela dá os ramos marginais, primeiro marginal, segundo marginal, enfim. Então essa daqui é a circulação coronária normal. Aí me diga uma coisa, quando eu estou fazendo um esforço físico, eu preciso de mais sangue ou menos sangue no meu ventrículo? Mais sangue no ventrículo. Então, para que eu tenha mais sangue no meu ventrículo, eu vou precisar dilatar as coronárias ou fazer uma constricção das coronárias? Dilatar as coronárias. E no esforço físico máximo, que a gente chama de hiperemia máxima, eu consigo dilatar a coronária 5 a 6 vezes do tamanho normal dela, para que possa suprir o coração, para que ele taquicardize e ele consiga fazer a contratilidade e tudo mais. Ok? Só que digamos que eu tenho uma placa aterosclerótica aqui. E quando eu tenho uma placa de aterosclerose, eu mexo no metabolismo do óxido nítrico, enfim, e eu não vou conseguir fazer substâncias vasodilatadoras nessa área. Então, olha só, todas as áreas vão dilatar 5 vezes, digamos, e nessa área aqui, ou ela é nada, ou ela aumenta uma vez, ou ela faz constricção de uma vez, enfim. Então, ela aumenta. Se ela aumenta pouco, aumenta menos. Aí, existe um fenômeno como se fosse o Robin Hood. Só que invertido, olha só. Então, se essa área aqui tem uma placa de aterosclerose, eu não consigo dilatar, e aqui vai dilatar. Então, sempre eu tenho um fluxo de sangue de onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. E pressão é inversamente proporcional à área, ao volume. Se aqui aumentou o volume e a área, concorda comigo que aqui a pressão ficou menor? E fica, para onde é que vai ter o fluxo de sangue? Para a área A, para a área B ou para a área C? Para onde é que não vai ter? Vai ter menos. Para onde? Para A, para B ou para C? Para C, porque a pressão aqui aumentou. Então o sangue flui para as outras áreas que fica muito mais fácil de escoar. Então você vai ter fluxo de sangue para cá, fluxo de sangue para cá. Então você rouba do pobre para dar para os ricos. Então, no esforço, eu vou ter uma vasodilatação, o fluxo de sangue vai todo para a área boa, e onde está ruim, eu vou ter sofrimento. E aí, imagina, eu consigo ver aqui, ó, quando faz isso, acontece isquemia. Então, no esforço, se eu tiver uma monitorização, isso é o teste ergométrico. No teste ergométrico, eu vou colocar um eletro, vou fazer uma monitorização eletrocardiográfica e vou ver infra de ST, eu vou ver inversão de onda T. Eu vou ter alteração da repolarização. E essa alteração de repolarização a gente consegue inferir que tem isquemia. Eu estou vendo a placa de colesterol aqui? Não. Mas como deu alteração eletrocardiográfica ou clínica, ou seja lá o que for, eu consigo inferir que tem isquemia. Certo? Então, teste ergométrico positivo para isquemia é isso aqui que vocês entenderam. Mas eu não consigo saber qual é a artéria, qual é a parede. Eu consigo dizer assim, eita, deu na parede anterior, mas isso não bate com a eletrodose derivações. Vamos tentar deixar isso mais específico? Vamos? Vamos. Então imagine que nesse cenário, no pico do esforço, que é quando eu tenho a hiperemia máxima, a vasodilatação máxima, eu coloque uma medicação que faz vasodilatação. A vasodilatação, isso aqui se for no esforço, é o esforço. Se for com medicação, que é a vasodilatação, é o dipridamol ou adenosina, tudo bem, tá? Mas aí no pico do esforço máximo, no pico da dilatação, eu faço uma medicação que ela dá uma corada no coração.
que é o Sesamib. MIB. Tá? Aí, ele é um componente radioativo que ele cora o coração na primeira passagem. É como se eu pegasse um balde de tinta e jogasse em cima de uma parede. Ele vai pá! E fixar. Tá? Então, eu coloco na circulação na veia, no pico do esforço, e ele vai corar onde tiver mais sangue, concorda? Ele vai ficar no sangue. Se eu tiver mais sangue, eu vou corar mais. Se eu tiver menos sangue, eu vou corar menos. Onde é que vai corar mais? No ponto A, no ponto B ou no ponto C? A e B. No ponto C vai corar menos. Então, isso é a cintilografia de perfusão miocárdica. Então, eu associo um teste ergométrico ou um teste farmacológico com dipiridamol ou adenosina. Geralmente a gente usa muito dipiridamol para fazer essa cintilografia. Aqui sim, aqui eu consigo fazer 2 testes. Eu vou fazer a marcação no repouso. Então no repouso, teoricamente, marca tudo, cola tudo, porque no repouso está tudo indo mais ou menos a mesma coisa. Mas no esforço, eu vou ter fluxo de sangue para as outras áreas e menos para onde tem isquemia. Então, eu faço 2 imagens, coloco o MIB, o Sesamib, no repouso, aí ele tem um tempero de washout para liberar esse marcador radioativo, e depois ele vai fazer um teste ergométrico. Aí no teste ergométrico ele faz e vai corar na isquemia. Aí você vai ver as imagens das duas comparar. Vai fazer, olha, na parede anterior, no repouso, estava em ordem, e agora aqui no esforço está bem branquinho. O que é que significa isso? Significa que nessa área está tendo isquemia. Entendeu? Aí a gente tem alguns marcadores de alto risco de isquemia, que é queda da fração de ejeção, refluxo para o pulmão, dilatação da câmara cardíaca. Então, em essas situações, ou então a carga isquêmica. Se a carga isquêmica for maior que 10%, ele consegue quantificar isso. São 17 segmentos no coração, ele consegue quantificar, aí ele faz assim, 1, 2, 3, 4, entendeu? Aí dependendo do grau de se não cora nada, se cora pouco, se cora um pouquinho menos ou se cora normal, ele vai quantificando isso para 17 segmentos e consegue ver a carga isquêmica. Se tiver uma carga isquêmica muito alta, qual é a conduta? Cateterismo. Entendeu? Eu vi a placa de colesterol aqui? Eu não vi. Certo? Um outro meio também, esses são meios anatômicos, são a ressonância magnética cardíaca, que eu também consigo fazer com dipiridamol, eu consigo ver o contraste lá com gadolinho, enfim. Eu também consigo fazer o eco-stress. Então são meios, esse aqui, fisiológicos. Nenhum desses eu vejo a placa de colesterol. Todos esses eu infiro que tem, porque esses aqui são métodos fisiológicos que pesquisam isquemia. Estou querendo ver isquemia. Na outra ponta, existem os métodos anatômicos. Que os métodos anatômicos, esses sim, eu vou olhar a placa de colesterol. Então, por exemplo, é uma angio-TC de coronárias. Então, na angio-TC de coronárias é um exame legal, porque eu deixo o coração bem devagarzinho, uma frequência cardíaca mais baixa, e eu consigo fazer uma tomografia contrastada que eu vou ver a redução luminal. Então, se eu tiver uma redução luminal no território da descendente anterior, significa que eu tenho uma placa lá, mas eu subestimo ou superestimo muito as placas. Eu não exame 100% fidedigno, ainda não é. Então, eu não consigo realmente cravar que tem ou que não tem. Parece ter, mas eu não sei se é moderada, se é importante. Eu preciso investigar ainda com cateterismo, que é um luminograma que a gente consegue avaliar realmente ao padrão ouro para a gente ver se tem obstrução e o grau de obstrução que tem no coração. Tá? Então, a angio-TC é um exame excelente, que a gente consegue realmente avaliar. Se tiver tudo bonitinho, num paciente que eu já achava que não era tanto, tem uma probabilidade intermediária de ter doença arterial coronária, eu já consigo praticamente afastar o diagnóstico. Então, eu já achava que estava em dúvida se era ou se não era. Faço um angiotomo e não tinha nada, opa, tranquilo. E ele também tem uma coisinha chamada score de cálcio, que eu consigo avaliar adicionalmente, porque quanto maior o cálcio, maior a quantidade de aterosclerose. E se eu tiver muita aterosclerose, significa que provavelmente a probabilidade de ter realmente uma placa lá é muito maior. Só que qual é o problema disso? Eu vou ter muito cálcio nos pacientes mais idosos, e eu vou ter quase nada de cálcio nos pacientes mais jovens. Os jovens geralmente têm umas placas mais moles, é mais difícil de poder avaliar. Tá? E aqui também tem o cateterismo, que é o padrão ouro. Então, o que é que acontece? Muitas vezes eu vou fazer um teste ergométrico. Dependendo da situação, dependendo do grau de positividade dele, eu já posso partir direto para o cateterismo.
Ou eu posso fazer no teste ergométrico, posso fazer um sentido, digamos. Aí se a sentido vier positivo, eu vou fazer um cateterismo. Se a ressonância vier positiva, eu vou fazer um cateterismo. Se eu tiver um ecoestresse positivo, eu vou para o cateterismo. Se eu tiver um angiotomo positivo, eu parto para o cateterismo. O cateterismo é o padrão ouro. Mas muitas vezes, dependendo da clínica do paciente, eu posso partir direto para o cateterismo. Porque é um paciente, por exemplo, que tem um alto valor, uma alta probabilidade pré-teste. Então, se o meu paciente tem uma dor típica, é CAT. Se o meu paciente tem um IC de etiologia a esclarecer, tem muitos fatores de risco, tem um déficit contrato segmentar no ecocardiograma, é CAT. Não tem por que eu perder tempo com uma investigação estagiada. Não tem por que eu pedir métodos não invasivos, métodos fisiológicos de pesquisa de isquemia. Percebam que esse aqui eu não vejo isquemia, mas o CAT existe uma situação chamada FFR, que é a reserva de fluxo fracionada, que eu consigo ver a diferença de pressão antes da lesão e depois da lesão. Eu consigo fazer um método fisiológico junto de um método anatômico. E daqui a pouco vai ter, tem o IFR também. E aqui na Angio-TC, daqui a pouco já tem software já para fazer o FFR numa angiotomografia. Aí eu junto o melhor dos dois mundos. Eu junto o método anatômico com o método fisiológico. Aí é massa. Por quê? Porque eu vou ver o grau de estenose daquela lesão e se ele está dando realmente repercussão clínica, porque a dor nada mais é do que isquemia. Então, será que está dando isquemia ou se não está? Será que a dor é por conta dessa lesão ou não é? Por isso que é tão bom fazer um método fisiológico. Mas esse aqui não me diz anatomia, então é tão bom fazer um método anatômico. Entenderam? Show? Show. É isso aí.